Nova série de mensagens Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Vamos receber a quarta mensagem da série. A graça que fortalece. Que bom estar com vocês, podendo compartilhar a palavra do Senhor, e num dia especial como esse, que é quando nós tomamos a ceia do Senhor. Mas eu queria lembrar, primeiro, que a gente está arrecadando investidores aqui no Ministério de Consagração de Filhos. Então você que ainda não tem um bebê, invista no reino, para a gente consagrar essa criança, vai ser bacana. Vai ser muito bom. Seja um investidor do reino. Amém? Mas eu quero fazer uma pequena introdução aqui, antes de entrar aqui na palavra. Lembrar você e eu que que o Senhor tem planos para cada um de nós. Você crê nisso ou não? Ou você acha que as coisas acontecem por acaso? Não, olha, foi por acaso que aconteceu isso. Deus tem planos na sua vida e na minha vida. E eu quero ler um texto aqui para vocês, que é muito conhecido, né? Mas essa versão aqui foi a versão mais bonita que eu vi na Bíblia até hoje. Essa versão aqui, a versão King James, né? Que fala sobre Jeremias 29:11, que todo mundo conhece, né? Esse texto é muito famoso, é muito lido, né, nas igrejas. Mas essa versão aqui é diferente, eu achei muito interessante, eu queria ler com vocês. Sabendo que você e eu temos um plano já escrito, formado, preparado por Deus. Amém? Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar prejuízo ou dor. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Deus tem um plano para cada um de nós. E esse plano é próspero. É um plano de futuro, de alegria, de bênção. E nem você, nem eu podemos impedir que Ele faça isso. Porque não há nada melhor. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Amém? 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Para quem não conhece muito bem Timóteo, eu estudei um pouquinho sobre a vida dele. E eu aprendi que ele nasceu numa cidade chamada Listra. Listra, que fica na região da Frígia, que hoje é a atual Turquia. Seu pai era grego, sua mãe judia. Ele se converteu aproximadamente na primeira viagem missionária de Paulo. E esse rapaz foi adotado como filho na fé de Paulo. E ele se tornou um grande líder da igreja primitiva. Não se fala muito sobre Timóteo, mas ele foi um grande líder da igreja primitiva. Mas como era Timóteo? Eu queria trazer para vocês algumas curiosidades da personalidade, do eu de Timóteo. E você vai anotando aí, para ver se você se encaixa em algumas delas. Lembrando que Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Amém?
1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para que os que creem sejam um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era muito jovem, inexperiente. Muitas vezes você e eu nos achamos assim: olha, eu sou muito novo, eu não tenho condição, eu não tenho experiência. Mas lembra que Deus tem um chamado para a sua vida. Se Ele chamou você, Ele vai capacitar você, independente do tempo, independente da experiência ou não, mas Ele vai capacitar você. Se você, por qualquer razão, seja na vida espiritual, no trabalho, nos negócios, não importa em qual área da sua vida você se acha inexperiente, muito jovem, lembra que Timóteo também foi assim na vida dele. 2 Timóteo 1, de 8 a 9. Outra curiosidade sobre Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Amém? Timóteo tinha muita dificuldade de se expressar, ele tinha vergonha de se expressar. Imagina a dificuldade. Ele foi chamado por Paulo para acompanhá-lo em suas viagens, para pregar o Evangelho, apesar de novo convertido, mas ele tinha dificuldade de se expressar. Parece que Moisés também tinha. E pode ser que cada um de nós aqui pense nisso: olha, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade de me expressar. Mas aquele que chamou também capacitou você. E não é por acaso, é pela graça. Em 2 Timóteo 2:1 fala assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, o que nos fortalece é a graça. É essa graça que nos fortalece para que nós possamos cumprir com o chamado que o Senhor deu para nós, para cada um de nós. Ele tem planos para cumprir em nós e através de nós. E é necessário que eu tome posse dessa graça nessa manhã, para que eu possa executar tudo aquilo que Ele tem para mim, através de mim. Por isso, meus irmãos, não se esconda atrás da vergonha, da inexperiência, da timidez. Outra característica de Timóteo aqui. 2 Timóteo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Timóteo era tímido, um jovem tímido, até por conta da idade que ele tinha. Mas nada o impediu de ser um dos maiores líderes da igreja primitiva. Timóteo, um cara simples, filho de pai grego, mãe judia. Ele não era judeu, 100% judeu. O pai dele era grego. Ele não seguia as tradições. Ele aprendeu com sua mãe, com sua avó, as tradições judaicas. Mas ele não seguia, porque o pai era grego. Mas Deus, aprove a Deus chamá-lo para a obra do ministério, chamá-lo para ser um líder do Evangelho entre os gentios, ou seja, entre nós mesmos. Timóteo era muito tímido, tinha dificuldades de se expressar, mas Deus o capacitou, fortaleceu Timóteo através dessa graça que você e eu hoje temos acesso por conta daquela cruz.
Você e eu temos acesso a essa graça que fortalece por conta da cruz que Cristo carregou por cada um de nós. Outra curiosidade de Timóteo, 1 Timóteo 5:23, fala assim: não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Timóteo era um rapaz que adoecia muito facilmente. Não, eu não posso assumir isso ou aquilo, fazer isso ou fazer aquilo por conta da minha saúde. E o que fortaleceu esse moço foi a graça. Foi a graça. Tome posse, irmãos, nesta manhã da graça, que fortalece. Olha, eu me sinto doente, eu não me sinto capaz, eu sou inexperiente, eu sou tímido. Não importa. Não importa o que você acha de você. O que importa é o que Deus sabe de você. É isso que importa, não é o que você acha, o que os outros acham ou pensam de você. O importante é o que Deus pensa de você. E Ele tem um plano, um chamado, e esse plano é de paz, para prosperar e para dar um futuro. Não é à toa, Gil. Não é, olha, eu acho que eu estou aqui por acaso. Não está. Você veio aqui nessa manhã porque Deus queria que você ouvisse isso, como falou comigo já. Olha, você não pode, não vai dar certo, não é possível, falta experiência. Mas Deus é que sabe o que Ele tem para mim e para vocês. Amém? Tome posse, irmãos, dessa palavra. Eu preciso tomar pela fé posse. Timóteo tomou posse pela fé. Um rapaz tímido, fraco, doente e tantas outras coisas que a gente não sabe porque a Bíblia não declara. Inexperiente, jovem demais para andar no meio de gente experiente. Mas Deus o colocou num lugar, para quê? Para que ele pudesse ser usado por Deus, como você e eu seremos, ou já somos, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, não se diminua, não coloque pedras você mesmo no seu caminho, que fazem você tropeçar, e deixe que Deus realize tudo aquilo que Ele tem para realizar em você e através de você. Não se esconda atrás de uma dificuldade sua, de uma limitação. O Senhor sabe que você e eu temos limitações. Ele sabe disso. Será que Deus não sabe que nós temos limitações? Sabe. Mas Ele quer que pela graça que fortalece, nós possamos vencer essas limitações e darmos frutos que permaneçam. E não estou falando só de ministério, estou falando de vida profissional, vida matrimonial, vida fora da igreja também. Muitas vezes nós perdemos oportunidades porque nós nos colocamos abaixo do que nós somos. Porque Deus nos fez para reinar junto com Ele. Deus nos criou para que nós sejamos imagem e semelhança dEle. Deus nos colocou como herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então, irmãos, não se diminua por conta de características suas. Não se diminua porque alguém falou algo para você. Ouça o que Deus falou para você. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Eu é que sei. Não é o vizinho, não é o patrão, não é ninguém, é Deus que sabe os planos que tem a meu favor e a seu favor. É Ele que sabe. O que Ele espera de você e de mim? Que nós continuamos andando. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Não sei, mas é a dengue. Diga ao povo que marche. Mas é a Covid. Diga ao povo que marche. Muitas vezes eu fico parado e me escondo atrás das minhas limitações. E não é isso que Deus tem para nós. Ele tem coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Mas eu preciso descobrir através da minha posição, do meu posicionamento diante dele e das dificuldades que eu tenho.
Todos nós temos dificuldades, mas é como eu lido com elas é que faz a diferença. Isso é que faz a diferença. Dificuldades, lutas, problemas, todos nós temos, mas como eu lido com isso é que faz a diferença. Timóteo lidou muito bem com isso, mas ele se fortaleceu na graça. Na graça, como diz no verso 1, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Essa graça vem dele. Deus amou o mundo, amou muito cada um de nós, porque ele enviou Jesus cheio de graça e de verdade, e essa graça que é dele veio para transbordar para nós. Mas eu preciso me posicionar. Eu não posso ficar me escondendo atrás das coisas que eu não posso, que eu acho que não dá, que não é possível. Olha, não vai dar certo isso. Gente, o Senhor falou que tem planos de paz para nós, planos de dar um futuro, Senhor, abençoado. Por isso eu preciso crer nisso, não ficar com aquilo que eu acho ou que os outros acham de mim. O que para mim importa é o que Deus pensa de mim e o que Ele vai fazer através de mim. Eu só preciso me posicionar, me colocar no lugar que Ele me colocou na minha vida. Timóteo foi fortalecido pela graça. Ele não tinha essa força, não veio dele. Veio do Senhor essa força. Essa força não é dele, mas ele foi fortalecido pela graça e venceu as limitações que ele tinha, as limitações naturais, e se tornou um grande líder da igreja primitiva. E ele contribuiu muito para que o evangelho chegasse até nós. Não foi só Paulo. Timóteo teve uma grande contribuição. Tanto que Paulo investiu boa parte da vida dele em Timóteo, porque ele via o potencial que os outros não viam. Os outros não viam, mas ele é tímido, o pai dele é grego, não é judeu. Ele é muito novo, ele não tem experiência. O moleque fica doente direto. Não vai dar certo esse negócio não. Mas Paulo viu um potencial enorme na vida daquele rapaz. E parece que Paulo estava certo. Lembrando que quem chamou não foi Paulo, foi Deus primeiro que chamou Timóteo. E você e eu somos Timóteos. Você e eu somos Timóteos. Qual é a posição que eu tomo? Como soldado de Cristo, o bom soldado de Cristo. Ou eu me escondo atrás das minhas dificuldades? Não, eu sou fraco. Olha, eu não sei falar direito. Eu tenho vergonha. Eu não sou capaz. E o Senhor fala, olha, você não sabe os planos que eu tenho para você. São planos de bênção. São planos de vitória. São planos de paz, de prosperidade, para que vocês tenham o final que eu vou preparar para vocês, um futuro proveitoso, um futuro abençoado, um futuro cheio da graça do Senhor. Mas é necessário que eu me posicione, gente. Às vezes eu ouço algumas coisas vindas de cristãos que eu fico assustado. Sabe por quê? Porque dá a impressão que o nosso Deus é limitado. Então eu, na minha infinita natureza humana, na minha finita natureza humana, eu coloco a tampa na panela. E acho que Deus é igual. Irmãos, Deus pode todas as coisas. E eu também posso, porque é Ele que me fortalece. Através da graça dEle. Eu também posso. Basta eu me posicionar e estar no lugar que Ele me colocou. Não me esconder. Mas dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer enviar você. Para quê? Para que você seja canal de bênção na vida dEle. Na sua casa, a começar da sua casa, que é o seu primeiro ministério. A sua casa, o seu trabalho. Quando você vai na academia, quando você vai jogar bola, para que você seja canal de bênção ali onde você está. Mas é necessário que eu me posicione. Que eu saiba em que lugar o Senhor me colocou. E que Ele me chamou, e que Ele tem planos para a minha vida, como foi na vida de Timóteo. Portanto, não se desmereça, não se diminua,
porque o Deus de toda a glória tem nos exaltado. Amém? O nome Timóteo significa honrado por Deus. Mas ele não era inexperiente, tímido. Ele não era fraco, ficava doente direto. Ele não adoecia com frequência. Ele não era muito novo. O nome Timóteo significa honrado por Deus. E hoje o Senhor quer honrar você e eu. Porque muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso e nos colocamos numa posição que Deus não colocou. Quem colocou fomos nós. Não vamos atribuir nem ao inimigo isso, porque ele não tem esse poder. Eu tenho. De me colocar onde Deus não me colocou. Portanto, irmãos, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra e desfrute dessa promessa. Que aquele que começou em cada um de nós uma boa obra, vai e está aperfeiçoando até o dia da volta de Cristo. Amém? Amém?